manifestar hoje à noite, eu vou fazer uma leitura de um texto que eu acho oportuno, porque às vezes parece que as coisas não tem nada a ver, mas os debates que a gente conseguiu e vem produzindo ao longo desse tempo aqui na casa, ao longo desse tempo de mandato, vem demonstrando uma maturidade política o suficiente para a gente poder aqui nos respaldar para fazer um debate nessa situação aqui, que é a questão de conjuntura, né? A crise econômica, enfim. Temos aqui diversos setores representados nessa casa, da qual acho que está claro para todo mundo que o nosso município é um município pujante, um município desenvolvido, que tem tudo a ver com aquela questão dos momentos que o país e o mundo vem passando. E é uma fala do nosso presidente nacional, Renato Rabelo, com o título de que a crise financeira e a oportunidade histórica. Não sei se o tempo vai me permitir, mas eu vou fazer um esforço aqui. Está em curso o que podemos chamar de uma segunda fase da crise financeira do mercado pelo aprofundamento dos problemas de ordem fiscal nos Estados Unidos e Europa, cujas finalizações da solução não são positivas. Os gestores da crise ainda encontram no núcleo do poder norte-americano e ainda não ensejam soluções novas para os problemas econômicos criados, o impasse político, econômico e consequente desse modo predominante. Segunda fase, porque nosso entendimento, a primeira fase foi ainda lá em setembro de 2008. Para nós, a crise ainda não acabou. A crise acelera uma transição sistêmica, fortalecendo novos blocos do poder, entre eles os BRICS, a articulação formada por Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. O sinal interessante no momento está na própria sinalização de ajuda financeira à Europa pelos BRICS. Nesse contexto, de um modo em transição, outros dois elementos são essenciais, sendo eles a formação de um bloco de países governados por alianças progressistas na América Latina e outro de caráter reacionário na resposta lenta do hegemonismo norte-americano à sua própria decadência evidente nos empreendimentos militares no Iraque, Afeganistão e recentemente numa guerra colonial para o domínio da Líbia, em virtude do petróleo, enfim. Como se comportar com o Brasil diante desse quadro? Para o PCdoB, esta crise exige a audácia do governo brasileiro, no sentido de aproveitar esse cotovelo da história para avançar no rumo de mudanças e que, concretamente, abra caminho à realização de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Aproveitar essa chance não é um ruim momento, não é um momento novo, algo a se inventar. A Revolução de 30 e as ações do governo Lula no início da crise são bons exemplos que aparecem no retrovisor da história e que podem servir de desenho a uma ação ousada. E, de certa forma, isso tem sido feito pelo governo Dilma, que desenvolve grande esforço na busca da alternativa nova. As ações do governo, diante do agravamento da crise, se dão num quadro de fortalecimento da sua própria autoridade. O lançamento do programa Brasil Sem Miséria, a redução das taxas de juros, o aumento do IPI sobre carros importados, são sinais positivos, nada elementares, assim como a própria gestão conjugada das políticas monetárias e fiscal, abrindo campo para uma significativa queda da taxa Selic, fortalecendo a convicção em torno de uma engenharia política e econômica que capacita o nosso país chegar em 2014 praticamente taxas de juros racionais e próximas de patamares internacionais, coisas muito distantes de hoje, que é uma das taxas, se não a maior taxa de juros do mundo. Como se diz, pouco se diz, mas muito se sente diante da reação do mercado e dos setores da grande mídia sobre o real significado da possibilidade de se praticar taxas de juros a níveis internacional até 2014. Para o PCdoB, o movimento é claro e pode ser sintetizado numa armação de médio a longo prazo capaz de desmontar o acordo tácito que configurou o Plano Real. Aí, na prática, passou a se impor um protocolo de relação entre o governo e o mercado financeiro, garantindo a prevalência dos ganhos baseado na inexplicável maior taxa de juros do mundo. Este acordo tácito dominante possibilitou o trânsito dos ganhos com a inflação para
para outro onde os juros e a política monetária tornaram-se a base social, o acordo. Essa transição de um novo pacto político agora não virá espontaneamente, e a mobilização social e o fortalecimento da luta dos trabalhadores e o apoio dos empresários da produção são parte essencial desse todo complexo. Este é o caminho para a queda declinante da taxa de juros, tornando possível a vigência de uma política monetária que sustente o desenvolvimento acentuado a longo período. Nosso entendimento, a crise prejudica muito a questão do desenvolvimento do país e o setor produtivo é o que mais é prejudicado. Tanto os trabalhadores com redução de direitos, principalmente os empresários produtores que investem na produção, que também têm dificuldade de exportação ou comprar matéria-prima, dificuldade no câmbio, dificuldade no empréstimo, né? Ou seja, todo mundo sofre com essa questão porque a política macroeconômica do país está atrelado justamente ao interesse do capital financeiro dos bancos que financiam, por consequência, a produção. Uma coisa irracional, mas que a economia hoje, enfim, está mandando no setor produtivo, até mesmo na política, né? Muitos políticos, muitos partidos estão a serviço do grande capital. Ao PCdoB, diante desse quadro, e me cabe os 30 segundos, cabe esforço para a realização de tarefas importantes, fortalecer o governo Dilma e o núcleo mudancista, defender o Brasil e a economia antes do efeito da crise. Nesse sentido, apoiar e estimular as lutas de mobilização do povo trabalhador. O aumento da responsabilidade do partido diante da nação e do povo são demandas normais de uma força de crescimento do governo nacional. Não nos esquivaremos das nossas obrigações chanceladas há quase 90 anos. Então, sim, sendo isso, meu tempo acabou, era isso que eu tinha para dizer. Realmente o partido está preocupado com essa situação que o país vem passando no momento, porque, de fato, é essa política macro que interfere na vida, no cotidiano das pessoas nos municípios. Obrigado.